Olá, tudo bem? No programa de hoje a gente vai falar sobre os fatores que levaram os investimentos do governo federal a bater recorde nos últimos 12 meses. E você sabe qual a diferença entre investimento e aplicação? A gente conversa sobre o assunto aqui no estúdio. E no segundo bloco nós vamos falar sobre o crescimento do número de doutores no Brasil e sobre o papel que eles desempenham no desenvolvimento do país. Esses são os assuntos do Da Sua Conta de hoje, que está começando agora. Nos últimos 12 meses, os investimentos do governo federal bateram um recorde histórico. Gastos com saneamento, construção de rodovias, hospitais, escolas, dentre outros, somaram 42 bilhões de reais. O maior salto se deu no primeiro semestre de 2010, 60% a mais do que no mesmo período do ano passado. Mas qual é a explicação para esse crescimento repentino na reta final do governo Lula? Sobre o assunto eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Oi, Maria, tudo bem. Bom, qual é a explicação então, Fábio, que a gente tem para esse crescimento aí extraordinário? Na verdade, a explicação pode ser tanto política como econômica, né? Como o PAC, né, é o grande programa do governo de investimentos, né? Então esse número elevado de investimentos está dentro do programa. E como esse programa é o carro-chefe da campanha, né, do candidato do governo, então é evidente que a aceleração, né, do desembolso de recursos para investimento, ela foi muito maior nessa reta final, principalmente o ano eleitoral. Mas também a explicação é porque é devido às críticas, né, que foram feitas no ano passado, que a execução, né, dos investimentos estava muito atrasada com relação ao que foi planejado. Então, por isso que é evidente, como um ano eleitoral, né, exige que o governo ele realmente faça a tarefa que se planejou. Qual a relação que a gente pode fazer desse crescimento com o PIB? Veja bem, no caso, esses 42 bilhões, né, de investimentos, eles estão relacionados apenas à parcela do governo federal, excluindo o que as estatais, como a Petrobras, por exemplo, ela vai investir esse ano, né, ou já investiu também. E nesse caso, ela atinge 1,25% do PIB. Né? Como o PIB é em torno de 3 trilhões, então, por isso, nesse caso, 42 bilhões é 1,25% do PIB. Mas é muito baixo ainda. Né? O nível, apesar de ter um crescimento muito grande, e acelerar o nível de investimento, mas o percentual de investimento em relação ao PIB do Brasil e do governo federal é muito baixo ainda em relação aos desafios que o Brasil ele impõe. Quer dizer que não dá para garantir um desenvolvimento sustentável, só baseado nesses números? Não, tem um efeito multiplicador muito grande, né, esse nível de investimento, mas o Brasil ainda requer muito, né, em termos de investimento, principalmente na questão de infraestrutura. Né? Você pode ver que esses investimentos eles estão sendo carregados para o quê? Principalmente para a infraestrutura de rodovias, ferrovias. Mas, primeiro, a questão é a portuária, por exemplo. A questão portuária realmente merece investimentos do setor federal ainda. Bom, alguns especialistas dizem que esse crescimento tem um peso mais político do que econômico. Você acha que é por aí mesmo, pelo fato de ser ano de eleição? Não, o caso de ser ano de eleição, ele tem um peso importante, né, e forte também. Mas também é preciso você colocar que, como você teve uma crise no ano passado, e esse nível de crescimento cresceu em 12 meses, expandir o crescimento e acelerar o desembolso dos recursos federais também foi uma medida para combater a crise também. Nós falamos sobre investimentos federais, que são gastos destinados a ampliar a infraestrutura e a capacidade de gerar bens e serviços. Agora, você sabe qual é a diferença entre investimento e aplicação financeira? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é bem assim, não é, Fábio? Não, de forma alguma. A aplicação financeira, né, é um desembolso que o indivíduo tem para poder dar uma remuneração ao seu capital, ao seu dinheiro, né? E investimento, não, investimento é todo dispêndio ou gasto realizado com o objetivo de ampliar a capacidade de produção, seja do negócio, seja de um serviço, entendeu? Então, nesse caso, investimento, ele está direcionado basicamente para a produção. As pessoas acreditam que quando, por exemplo, compram uma casa, um apartamento, um carro, está fazendo um investimento. Na verdade, estão aplicando dinheiro num bem imóvel, né? Ou então móvel. Tá certo? E, naquele caso, aquele bem vai se desvalorizar ou vai se valorizar. Investimento não. Investimento você faz, né, com o intuito de ter uma remuneração futura. Então, por isso que, geralmente, os investimentos são realizados, principalmente, no caso, direcionados para a produção. Agora, por exemplo, basicamente, parte da aplicação que a população faz, principalmente sistema financeiro, essa aplicação, via sistema financeiro, é direcionada para aqueles que querem investir, através de quê? Do crédito e do financiamento. Bom, então vamos explicar melhor. No caso de aplicação financeira, vamos dar um exemplo. CDC, CDB. Tipo, CDB é um tipo, então, de aplicação financeira. É um tipo de aplicação. Por exemplo, a poupança também é uma aplicação financeira.
né? Então, toda aplicação é a compra de um contrato, é a aplicação de um ativo num papel. Por exemplo, quando você faz uma aplicação na poupança, você está assumindo um contrato com o banco que vai deixar o dinheiro lá, né, por um determinado tempo e tem uma remuneração por isso. Então, isso não é investimento, isso é aplicação. Agora, como a poupança, por exemplo, ela é direcionada para financiar a construção civil, quem toma esse dinheiro emprestado, né, para comprar um imóvel, nesse caso está colaborando com o aumento do investimento na economia brasileira. Por quê? Porque as construtoras, por exemplo, vão ter que aumentar a produção de imóveis para atender aquele que está comprando um imóvel, por exemplo. No próximo bloco, a gente fala sobre a formação de doutores no Brasil e o aproveitamento desses estudiosos na economia. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!